Bom dia, queridos alunos, né? Estamos de volta, período de pandemia, e nessa retomada das aulas nós vamos trabalhar a questão da Revolução de 1930, né? Importante momento da política brasileira que vai levar à ascensão de Getúlio Vargas e o início do trabalhismo, né? Lembrar que grande parte da nossa estrutura social brasileira, ela é uma estrutura herdada desse período Getúlio Vargas. Mas nós temos que tentar entender agora, esse é o propósito da aula, como que vai se gestar esse golpe militar de 1930 que vai acabar com a República Oligárquica. Para isso, nós vamos voltar um pouco no tempo, né? O início da década de 1920, e perceber que nesse período o Brasil está sofrendo muito os resultados da Primeira Guerra Mundial, né? O Brasil enfrenta um déficit orçamentário muito grande, né? O custo do Estado brasileiro ele se agrava, né? O funcionalismo público ainda era muito pequeno, mas em virtude da diminuição do retraimento da demanda pelo café no Brasil, a nossa exportação ela estava muito sentida. Então o Brasil está numa crise econômica, né? Essa crise econômica ela resulta numa intensificação do movimento de greves, né? As greves explodem no Brasil no final da década de 10, né? 1917, 18. Há uma classe média que também está cada vez mais insatisfeita, né? Porque nós temos que lembrar uma coisa interessante no Brasil, né? A possibilidade de ascensão social no Brasil, ela se dá através do único mecanismo, que é o funcionalismo público, seja através da burocracia estatal comum ou através do exército, né? O Brasil não é um país, de certa forma até a Europa também, que permite a ascensão social através do estudo, porque o estudo estava sempre condicionado a essa elite. Então essa nova classe média urbana que começa a se formar no Brasil, ela precisa desse funcionalismo, ela precisa desse Estado. E também ela precisa entrar através do exército, subir lá dentro para conseguir, digamos assim, uma maior visibilidade social. Então essa classe média, ela se sente muito prejudicada por esse déficit orçamentário, por essa crise econômica. Interessante notar também que esse período nós temos um chamado interregno político. O que eu quero dizer com isso? Que aqueles velhos políticos tradicionais, né, Rodrigues Alves, Campos Salles, os políticos republicanos ali da proclamação, do início da República Brasileira, eles estavam se aposentando, né? E tu tinha uma nova geração de políticos no Brasil que ainda não havia se firmado. Então faltava no papel político brasileiro nesse momento algum nome de peso, alguém que conseguisse sustentar, né, qualquer tipo de intempérie. Tanto que nós elegemos o Rodrigues Alves presidente do Brasil em 1918, mas ele morreu pela gripe espanhola, e a solução encontrada foi pegar alguém de fora, o Epitácio Pessoa, que era um paraibano. Quer dizer, isso já demonstra que já havia um desequilíbrio, um mal-estar envolvendo aquela política café com leite, mineiros e paulistas e alguns estados. Vamos pegar alguma pessoa que não está ligado com algum desses setores e colocar na presidência. O problema é que o Epitácio Pessoa não era alguém, digamos assim, muito forte. E ele vai cometer um erro aqui que nós vamos trabalhar, já que a aula de hoje é essa questão dos tenentes, que é nomear para o cargo de ministro de Defesa um civil, não um militar. Isso é um erro muito peculiar, né? Assim, ó, não dá para entender por que fazem isso. A gente sabe que o exército é muito corporativo. Tu colocar um civil nesse ministério, no topo da hierarquia, causa um mal-estar. Mas o Epitácio Pessoa fez isso. E ao escolher o Pandiá Calógenas como ministro da Defesa, vai causar um mal-estar já inicial dentro do Exército Brasileiro. Esse Exército Brasileiro, que agora
já tem um novo líder, né? O Hermes da Fonseca, né? O presidente lá das Salvações Nacionais, em 1914, que havia interrompido, de certa forma, essa oligarquia, esse café com leite, ele retorna da Europa, né? Ele havia passado 5 anos na Europa, ele retorna, é recebido com festa nas ruas e é eleito presidente do clube militar. Ou seja, agora os militares, esses jovens oficiais, eles têm uma liderança de peso, o Hermes da Fonseca. Bom, o governo Epitácio Pessoa é um governo que vai se desequilibrando, né, bastante frágil, e ele tem um problema que vai ser vital, que é a questão da sucessão governamental na Bahia. Eu tenho um candidato do governo, o Sebrae, né, dentro daquela velha esquema de oligarquia, né, os coronéis mandando, só que de repente, na Bahia, nessa eleição, surge um candidato de oposição. E esse candidato de oposição, ele é referendado pelo Rui Barbosa. Quer dizer, as forças políticas no Brasil, elas estão vendo na eleição da Bahia a possibilidade de mostrar um sinal de mudança nesse país. Pois bem, o que o Epitácio Pessoa faz? Diante dessa movimentação, né, das eleições, as brigas internas da oligarquia, ele coloca o exército brasileiro para controlar a eleição, né? Controlar, tu sabe, né? Bater, fraudar, garantir a vitória do candidato da situação. Isso ocorre. Só que causa um mal-estar entre os jovens tenentes, né? A utilização do exército como instrumento de governo. Então, essa situação da Bahia já começa a levantar, de certa forma, uma politização do Exército Brasileiro. Pois bem, nós temos as eleições presidenciais marcadas para 1922 e o candidato à presidência vai ser o Arthur Bernardes, que era governador de Minas Gerais. Quer dizer, ele acreditava que era o momento de Minas Gerais, né, dentro daquela política de revezamento, São Paulo e Minas, que a eleição dele seria tranquila. Porém, nós temos uma candidatura de oposição pela primeira vez, né? Os estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e da Bahia lançam um candidato de oposição, o Nilo Peçanha, dentro da chamada reação republicana, né? Então, Arthur Bernardes vai ficar muito sentido disso, né? Poxa vida, nunca teve candidatura de oposição. Se vocês pesquisarem as vitórias eleitorais nessa primeira república, elas se dão com margem de 90% de votos. E agora eu vou ter um candidato de oposição. Importante para nós é que no dia 9 de abril de 1921, o jornal Correio da Manhã, ele publica em primeira página, né, uma carta atribuída ao candidato Arthur Bernardes. E nessa carta ele fala mal do exército, fala mal da figura do Hermes da Fonseca. E essa carta, que depois vai ser comprovada que é falsa, né? Logo depois é feita como é que se faz? Agora esqueci a palavra. É uma análise dessa carta, e essa carta não foi escrita por Arthur Bernardes, mas o exército também vai fazer sua investigação, né, na condição de ofendido, vai dizer não, a carta é desse candidato. E o exército, então, ele rompe com Arthur Bernardes, ele não apoia a candidatura dele. Nós temos a eleição presidencial, o Arthur Bernardes, a eleição é em março de 22, o Arthur Bernardes faz 1,5 milhão de votos e o Nilo Peçanha faz 708. E aí existe uma recontagem, uma coisa estranha, né? Ninguém pedia para recontar voto no Brasil, mas o Nilo Peçanha, não, eu quero que reconte. Né? O Arthur Bernardes ficou mas extremamente chateado com isso. Né? Quando ele chega no Rio de Janeiro, 90% da população do Rio de Janeiro não votou nele, né? Votou no Nilo Peçanha. O exército brasileiro não apoia o candidato a presidente e o Arthur Bernardes, ele se sente muito magoado com isso, né? Que, poxa vida, resolveram fazer justamente agora na minha vez. Bom, a situação fica meio insustentável porque o Hermes da Fonseca, como presidente do clube militar, ele chega a mandar um telegrama dizendo que a população está insatisfeita e que o exército brasileiro não deve atacar a população, né?
parênteses, né? O nosso presidente fala a mesma coisa, né? Que a polícia não tem que atacar o povo, né? Ali o Hermes da Fonseca vai dizer isso, né? O exército brasileiro, ele não pode atacar o povo esse que já está fazendo manifestações, né? Um povo esse que está no movimento de greve, movimento de oposição. E o que acontece com o Hermes da Fonseca? Ele é preso, né? O governo brasileiro não admite isso. Isso ocorre antes da posse do Arthur Bernardes, né? No dia 5 de julho, 3 dias depois da prisão do Hermes da Fonseca, explode um movimento de oposição tenentista, né, no Forte de Copacabana, liderado por Euclides, que é filho do Hermes da Fonseca, né? O pai preso, o Euclides, chefe do destacamento, ele vai tentar derrubar o governo brasileiro. Qual que é a proposta? A partir da tomada do Forte de Copacabana, né, onde eles estão, os quartéis no Rio de Janeiro, eles vão se rebelar e vão derrubar o presidente Epitácio Pessoa. Esse movimento ele acaba sendo frustrado, né? As tropas do governo brasileiro eles conseguem desmobilizar rapidamente esse ato de rebelião, né? O Euclides ele vai até o palácio do governo, vai tentar negociar alguma rendição, acaba sendo preso, né? E não resta outra alternativa para os tenentes que lá ficaram, tenente Siqueira Campos, tenente Eduardo Gomes, se render. Só que a tropa não quer, né? A tropa que já é bastante reduzida. Então o que eles fazem? Eles saem do Forte de Copacabana e marcham em direção à sede do governo, pelas ruas, né? Isso causa uma grande mobilização social. As pessoas estão vendo, né? Porque tu tá no Rio de Janeiro, tu tá escutando os canhões sendo disparados, as mobilizações da tropa, e esses tenentes saem, né? Os 28 tenentes, eles saem nas ruas e são metralhados, né? Sobrevivem apenas dois, o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes. Guardem, né? Eduardo Gomes sobreviveu a esse Forte de Copacabana. Mas esse Forte de Copacabana, né, os 18 do Forte, agora me lembrei, eram 18 que saíram nas ruas. Eu lembrei 18 do Forte porque é a rua aí perto da escola, né? Lembre, em Dois Irmãos eu tenho uma rua que se chama 18 do Forte, né? Para vocês verem a carga simbólica que esse movimento vai ter, né? Então, esse 18 do Forte, ele vai entrar no imaginário da sociedade brasileira, colocando os tenentes como, digamos assim, heróis, né? Como porta-vozes dessa insatisfação popular. Lembrar que a falha dos tenentes aqui é que eles não pediram, não exigiram, não contaram com nenhum apoio civil, né? Eles não fizeram nenhuma manifestação, nenhum apelo para que a sociedade se engajasse na luta por eles. Bom, em novembro de 1922, então, Arthur Bernardes toma posse como presidente do Brasil e logo coloca uma intervenção tanto no Rio de Janeiro quanto na Bahia, impõe a censura no Brasil e vai governar o Brasil através do estado de sítio. São 4 anos nessa situação. Não podemos esquecer, né? Estado de sítio significa que as pessoas perderam as suas liberdades civis. Muitas pessoas no Brasil serão presas políticas, né? As pessoas serão acusadas de se envolverem, de trabalharem com a oposição e simplesmente são presas sem direitos nenhum. O que vai ocorrer também aqui de importante para nós é que no Rio Grande do Sul, obviamente, vai explodir uma crise política, né? Borges de Medeiros, em setembro de 22, ele se lança a sua quinta reeleição, né? Só que dessa vez, tu vai ter uma oposição. Não, para aí, chega. 5 vezes, tu tá tendo uma fragilidade. O Rio Grande do Sul apoiou o Nilo Peçanha, ou seja, o Arthur Bernardes não está gostando muito do Borges de Medeiros, precisa do Borges, mas está a fim de dar um para-te-quieto, né, nesse PRR. Então o Assis Brasil ele sai como candidato de oposição, tal qual a reação republicana que havia ocorrido na eleição nacional. Resultado da eleição favorável ao Borges de Medeiros. Porém, a contagem de votos
ela é meio divergente, né? Há uma discrepância em torno de 2.000 votos que para o Borges de Medeiros. O Borges de Medeiros ganhou a eleição, né? Tanto a oposição quanto a situação garantem a vitória do Borges de Medeiros, só que a oposição diz que ele fez 2.000 votos a menos. E por que isso é importante? Porque, de acordo com a Constituição do Rio Grande do Sul, o Borges de Medeiros precisava de 3/4 dos votos, e esses 2.000 votos impediria isso, então ele não poderia assumir o mandato. O Arthur Bernardes se faz de louco, né? Não vou me meter nisso aí, e acaba explodindo no Rio Grande do Sul uma revolução, né? Uma guerra civil. Né? O Borges, aqui os gaúchos gostam de brigar, desde a época da Revolução Federalista, essa oposição começa a se armar e ocupar algumas cidades, principalmente na região da fronteira. O Borges Medeiros também mobiliza as suas tropas, né? Tenta, de certa forma, criar alguns pelotões de apoio social à sua causa. Eu vou ler um trecho aqui que é bastante interessante do livro aqui. Né? Era uma piada recorrente, né? O coronel Francilino Meirelles, chefe legalista, né, quer dizer, vinculado a Borges Medeiros, da cidade de Encruzilhada, tentava organizar um corpo provisório, né, reunindo a população ali, pessoas para lutar contra os rebeldes. Reuniu os oficiais e sargentos e lhe deu ordem de arregimentar a tropa. Uma noite depois, chega um dos sargentos e lhe diz: Coronel, os voluntários estão aí fora. Francelino ordena: mande-os para o pátio da prefeitura, que amanhã providenciaremos o engajamento. E o sargento pergunta: eu desamarro os homens ou os deixo amarrado mesmo? Quer dizer, não havia um apoio implícito a Borges Medeiros. Borges Medeiros, então, ele vai recrutar mercenários uruguaios para lutar, e o Rio Grande do Sul vai entrar numa guerra civil bastante profunda, né? Muitas pessoas degoladas aqui no Rio Grande do Sul, são 2 anos de conflito. O Campeonato Gaúcho de Futebol vai ser interrompido, são 2 anos sem a disputa do Campeonato Gaúcho, né? Quer dizer, há uma grande mobilização. No final, o Borges Medeiros é obrigado a reconhecer, assinar um tratado de paz. Ele vai continuar governando o Rio Grande do Sul, mas não vai mais se reeleger. Vai ser necessário formar uma coalizão política e lançar um candidato de certa forma neutro. Esse candidato, que vai ser o governador do Rio Grande do Sul, o próximo será Getúlio Vargas. Importante, então, tu vê que aqui da crise do Rio Grande do Sul vai surgir um novo nome político. Voltando lá para o resto do país, né, explodindo a revolução aqui no Rio Grande do Sul, os tenentes, em 1924, resolvem derrubar o governo Arthur Bernardes. Onde que eles vão fazer isso? Em São Paulo, no dia 5 de julho de 1924. Por que o 5 de julho? Porque remete ao Forte de Copacabana, né? Então, 5 de julho de 22, Forte de Copacabana. 5 de julho de 24, explode um movimento revolucionário dos militares em São Paulo, tentando derrubar o governo paulista e, a partir daí, partir para a luta contra o governo Arthur Bernardes. Novamente, esse movimento acaba não dando certo, né? A ideia dos tenentes é ocupar os Correios, ocupar a companhia de energia elétrica, de bondes, tentar, digamos assim, controlar todo o estado de São Paulo. Isso não consegue ocorrer de uma forma muito rápida, e o que permite com que o governo brasileiro, né, mande as tropas federais do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, e mesmo consiga mobilizar as tropas dentro do estado de São Paulo, né. Esse conflito vai ser horrível, né, são mais de 1 mês de conflito. O Arthur Bernardes, na raiva que ele tem, ele manda bombardear São Paulo, e quando eu falo bombardear, está bombardeando mesmo, né? A cidade de São Paulo, muitas indústrias paulistas são destruídas, a população sem poder sair nas ruas, né? O pessoal reclama da nossa pandemia aqui. O pessoal acaba indo embora de São Paulo, abandona, né? O comércio é fechado, as indústrias são interrompidas. Nós temos 503 pessoas mortas,
né? Não só militares, mas principalmente civis, morreram por causa desse bombardeio. Mais de 4.800 pessoas ficam feridas. Lembrem, né? Eu estou falando de números oficiais. Quantas pessoas que foram feridas e acabaram não entrando nessa estatística. A economia de São Paulo, ela é paralisada, e a gente tem que lembrar que São Paulo é a locomotiva do país, né? Tu fazer um ataque, fazer uma vingança contra São Paulo, porque os tenentes sabiam que não podiam ganhar, os tenentes tentaram, de certa forma, criar um apaziguamento ali, vamos esquecer isso, uma anistia. O Arthur Bernardes não aceitou, então houve essa violência extrema em São Paulo. Vai ter uma causa econômica muito profunda no Brasil, e a partir desse levante em São Paulo, várias deserções, né, várias pequenas mobilizações dentro do exército brasileiro vai acontecer, né? Em novembro, o encouraçado São Paulo, né, o maior navio de guerra do Brasil, ele vai se rebelar e vai se deslocar para Montevidéu, vai sair, né, desertar do governo brasileiro, e vai se juntar depois às tropas do Rio Grande do Sul. E esses tenentes derrotados em São Paulo, eles vão formar a chamada Coluna Paulista, né? Eles vão sair de São Paulo, né, e vão continuar essa mobilização no interior do Brasil. Há uma grande discussão, uma grande mudança, né? Se a guerra no Brasil tem que ser uma guerra de posição, que era o propósito inicial, né, de tomar São Paulo e a partir dali fazer um bastião contra o governo brasileiro, ou se tem que ser uma guerra de movimento, né, uma guerrilha que ia se deslocando pelo interior do país. E é o que vai acontecer, né? Juarez Távora vai liderar essa guerra de movimento, e ele vai se deslocar para o sul do Brasil, vai ocupar o oeste do Paraná. O oeste do Paraná era uma região praticamente inabitada, né? Tanto é que depois vai ser criado um território ali, né? O oeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina, não havia um controle do Estado muito eficiente. Enquanto isso, no Rio Grande do Sul, os tenentes que haviam sido derrotados com o fim da Guerra Civil, eles também vão se organizar numa coluna, né, organizada por Luiz Carlos Prestes, e vão se deslocar para cima. Então eu vou ter a marcha de São Paulo descendo, a marcha do Rio Grande do Sul subindo, e em abril de 1925 elas vão se encontrar e vai se formar a chamada Coluna Prestes, que durante 3 anos vão se embrenhar no interior do país, né, buscando essa conscientização política, mas também criando essa mitologia em torno, né? Mais de 1.500 soldados, tenentes participam dessa marcha, né? E ela é importante porque ela vai criar essa simbologia dentro do país. Lembrar também que Mato Grosso, Amazonas, Pará, essas revoltas dos tenentes, elas vão se explodindo no país inteiro. Algumas revoltas, elas têm um caráter popular, né? No Amazonas, por exemplo, a luta dos tenentes é pela emancipação dos pobres, por uma tributação mais justa nesse país. Há uma ideia de voto secreto, mas, quer dizer, tu cria nesse país uma simbologia. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a Revolução de 1930 vai ser uma revolução que vai ser levada pelos tenentes, né? Então é importante aqui, o propósito dessa aula é entender como que vai se dar essa mobilização dos tenentes, né? E reforçando aqui a ideia de que havia um governo que era impopular, né? que vai levar essa oposição. Isso ocorre por causa que há um interregno político, né? Tu não tem lideranças políticas muito fortes, tu tem um presidente muito amargurado, né? que não soube dialogar, que buscou sempre o confronto, né? Confronto contra os tenentes, confronto contra tudo aquilo que ele vê como oposição. São 4 anos de estado de sítio, né? As pessoas sem liberdade, as pessoas sendo presas, há uma censura, e é claro que isso vai fomentando uma indignação social. Eu tenho uma crise econômica muito grande, né?
como eu falei, essa questão de São Paulo e mais já da Primeira Guerra Mundial, o governo brasileiro ele vai privilegiar apenas os cafeicultores, vai emitir muito papel moeda, vai gerar uma inflação e vai levar uma insatisfação muito grande da classe média. Me esqueci de mostrar para vocês quais são as referências, quem quiser ler é bastante importante. A primeira referência é esse aqui, né? A presença do Estado na economia política do Brasil de 89 a 1930 é bastante importante porque ele toca nessa questão da valorização do café e mostra que o Estado brasileiro ele era muito intervencionista, né? Ele controlava demais a questão financeira e fiscal, e isso vai ser um problema. Outro livro interessante para nós aqui, nós gaúchos, é Rio Grande do Sul, Economia e Política, são vários capítulos, e aqui trata dessa questão econômica, as dificuldades que o Rio Grande do Sul tinha na questão da pecuária e vai, de certa forma, explica por que o Rio Grande do Sul ele vai tomar essa dianteira política com Getúlio Vargas, com esse movimento de 1930, né? Por que daqui vai sair a oposição? E por fim, né, esse pequeno livrinho do Paulo Vicentini, A Crise dos Anos 20, que vai tratar basicamente dessa questão dos tenentes. Né? Eu sempre sugiro, acho que é interessante vocês procurarem ler, né? Procurar essas fontes. É isso, eu acho que recomeçamos, eu espero que vocês tenham aproveitado um pouco esses 2 meses. Ontem estava conversando com os professores, né? Meu Deus, meus vídeos serão longos. Eles perguntaram, como assim tu faz vídeo longo? Eu acabo falando, sabe? Me dá um pouco de agonia, porque eu fico olhando aqui os minutos. Talvez eu comece a fazer alguns audiobooks, né? Essa semana eu fiz essa experiência, eu caminhei aqui, fui até o supermercado me escutando. É bem interessante. A gente aprende um pouco mais, né? Bom, tenho bastante saudade de vocês. Obrigado. Até depois.